Olá, gente, a paz do Senhor, boa tarde, boa noite. Gente, hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui, 2 de dezembro de 2025. A gente, quando chega o mês de dezembro, a gente fica naquele pensamento, pensa uma coisa, meu Deus, o que eu fiz durante o ano todo, aquela coisa. Pois é, e hoje, o meu pensamento hoje é sobre as igrejas. E foi muito, muito estranho, sabe? Eu pensar isso. E vou aqui falar com vocês sobre isso. Igrejas estranhas, certo? Mas antes, curte esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe com outras pessoas. Eu irei falar sobre exatamente da atualidade que nós estamos vivendo. Igrejas estranhas. Por quê? A gente está vendo igrejas estranhas. A gente se reúne, qual é o objetivo das igrejas? O que era para ser, é para o povo se reunir, para adorar o Senhor, viver aquele momento de comunhão, de adoração. E isso, a gente observa que isso, gente, está acabando. Não é isso? Cada um chega, vai para si, vai para lá e vai embora, não fala mais com ninguém. E aí o tempo vai passando e a gente está vendo, e eu estou vendo que as estranhezas na igreja. Outro ponto da estranheza na igreja. A gente sempre ia para a igreja para ouvir Jesus falar conosco. O intuito da igreja era para ouvir Deus falar conosco, para nossas decisões. O que nós estamos vivendo hoje? Um problema tão sério, mas tão sério, que estamos deixando de lado a voz de Deus. Isso é fato. Nós estamos no final de ano. E quando a gente olha, a gente sabe quem vive no meio da igreja, quem congrega, que vive, que tem contato com a igreja, a gente sabe que agora no final de ano tem muitas mudanças, né? Muitas mudanças nas igrejas, de pastores, de campo, e aquela coisa e toda. Antigamente, na década de 90, até nos começos ainda dos anos 2000, pelo menos onde eu conhecia, o que acontece? As pessoas, os líderes que estavam em departamento, não é assim, não é em departamento de dentro da congregação, não, mas quem estavam na frente de igreja, principalmente igreja grande, campo, regional, essas coisas assim, já entravam em oração para esperar de Deus o que Deus ia falar, esperar comando do céu. Esperava comando do céu para poder tomar decisões dentro das igrejas. Não era isso, gente? Pois é, eu alcancei assim, porque eu me converti na década de 90, gente. E era desse jeito. Eu lembro que quando chegava mesmo, quando chegava no final de novembro, os pastores já convocavam, diziam, irmão, vamos orar para que o que Deus tiver de fazer, se for para ele me tirar daqui, ele vai tirar, e assim vai. Aí tinha as reuniões no centro, como eu moro aqui em Teresina, né, Piauí, tinha a reunião dos pastores, aí marcava o dia da reunião. Ninguém sabia quem ia sair, quem não ia sair. A gente ficava apreensivo quando era no dia da reunião, que geralmente eles faziam o dia de sábado, e era o dia todinho na reunião. Certo que tinha problema, mas era aquela coisa, era algo fechado entre eles, não era tanto escândalo como a gente está vendo hoje, jogado nas redes sociais, porque bateu, o pastor fez isso, fez aquilo outro, né? E aí o que acontece? Os membros ficavam apreensivos. Meu Deus, e aquela coisa. Aí quando era à noite, no culto, o pastor chegava e anunciava, irmão, vou mudar, foi ter a reunião lá na igreja e vamos mudar. Aí vinha outro pastor para cá. Aí a igreja ficava toda comovida, o pastor aí ia chorar, ia se preparar para fazer a despedida do pastor, todo mundo chorando e aquela coisa. Hoje, não acontece mais isso. Hoje, o que está acontecendo? Veja bem, gente, eu nem me maquiei, sabe? Meu pensamento foi tão assim, quando eu terminei de fazer minhas coisas, eu só vim e vou fazer esse vídeo. E aí, o que eu pensei? Aí eu, pensando sobre isso, aí hoje o que está acontecendo? Quando um pastor está na igreja há muito tempo, sabe? Aí, quando tem a reunião, vamos mudar. Aonde, gente? Primeiro, o pastor da congregação já começa a botar o pé na parede. Não vou sair, não. Não sai, não sai, não sai. Aí é isso, não é estranho? Isso é estranho. Aí é onde é que entra a vontade de Jesus.
Aí a gente vai lá para o capítulo de 17 do Evangelho de João, e o versículo 17, quando Jesus estava fazendo aquela oração sacerdotal, que ele disse assim: Pai, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí eu fiquei assim pensando, aquela oração de Jesus, será que não está sendo invalidada hoje, gente? Por causa dessa situação. Porque os pastores estão se levantando, não saio. Não, só saio se botar fulano de tal no meu lugar. É isso que está acontecendo. E esse ponto aí eu estava analisando. Onde é que entra a vontade de Deus? Onde entra a vontade de Deus? E outro ponto. Quando não é. Aí isso é quando acontece lá nos bastidores dos grandes. Meu Deus, misericórdia. Aí o que acontece hoje? Aí os membros da igreja, quando vê que o pastor não vai sair, porque eu não vou mais para a igreja. Eu não vou, porque eu não quero mais o pastor aqui, eu não quero mais o pastor do campo. Já chegou o tempo de sair. Porque eu não quero mais ele aqui. Porque não sei o quê. Aí a gente fica assim, mas e a vontade do Pai? Aonde fica a vontade do Pai? Hoje eu me peguei pensando nesse assunto. Aí às vezes, quando o pastor não sai, aí os irmãos começam a afastar, deixar de ir para a igreja, e assim, aí fica aquela coisa. E as brigas nos bastidores, não saio, não saio, não saio. E aí fica aquela. Onde é que fica a vontade de Deus? E aí? Nós estamos esquecendo de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. E o que eu vejo é que nossas lideranças estão esquecendo de fazer a vontade do Pai, deixando de viver a vontade do Pai. Muitos que estão naquele questionamento, não sai, não sai. Será que não é o Senhor que está dizendo, usando quem tá superior a você, e dizendo, chegou a hora de sair e botar outro? Isso é estranho. É muito estranho. Eu digo isso porque, assim, o meu esposo já dirigiu igreja há muitos anos. Muitos anos. A primeira igreja que ele dirigiu, ele ficou 5 anos. E aí a gente ficou, aí assumimos outras igrejas. Aí com 1 ano e pouco, 9 meses tiraram, 1 ano e pouco tiraram, aí a outra com 3 meses ele entregou. E aí eu vejo assim, porque a gente conhece esses pontos. E quando eles chegam para tirar, certo que dá aquela dor, aquela aflição de alma, aquela angústia, porque eu tinha projeto para fazer mais isso. Mas será que Deus estava no negócio para você continuar aquele projeto? Aí o que o apóstolo Paulo fala? Eu esqueci aquela passagem quando ele diz assim, que Paulo plantou, Apolo colheu e aquela coisa toda. Porque um planta e o outro colhe, gente. E nós estamos esquecendo dessa palavra. Que antigamente era usado sempre isso. Os pastores, o projeto, o pastor começou a fazer isso aqui, aí o outro veio, colheu isso aqui. Hoje, não querem mais isso. Hoje estão esquecendo disso. Estão deixando de lado a vontade de Deus. É por isso que eu digo que as igrejas estão estranhas. Estão estranhas. Um tempo desse era para as igrejas se reunir. Irmão, vamos orar para nós ouvirmos a voz de Deus. O que o Senhor quer que nós venhamos fazer no próximo ano, no ano de 2026. Não. O povo só estão falando, mas nós não queremos nos disponibilizar para ouvir Deus falar e dizer o que Ele quer. E muitas das vezes Ele está falando, mas nós não queremos nos atentar pelo que Ele está falando. As igrejas estão estranhas. O que você acha dessa história? Esse é o meu pensamento, gente. Está estranho demais, as igrejas estão estranhas. O que irá acontecer daqui para frente com essa igreja? Porque Jesus não está sendo mais o centro. Está tendo confusão demais. Está tendo perseguição demais. Mas se você ler as histórias, leu. Eu leio as histórias do Antigo. Gente, esse livro bem aqui. Cadê a história dos Hebreus, daquele livro? Gente, é terrível. Só que porque eu leio aquelas histórias, nós vamos querer que isso seja aplicado em nós? Não.
Precisamos olhar para a palavra de Deus e viver uma vida diferente. Mas, infelizmente, nós queremos sempre continuar ficar seguindo o erro dos outros e não seguindo aquilo que foi feito de bom. Mas sim, as perseguições dos homens de Deus, as perseguições estão continuando a mesma coisa. Perseguição por cima de perseguição, perseguição por cima de perseguição. E Deus está ficando de lado. E Deus está falando, mas nós não estamos querendo parar para ouvir o que Ele está falando com a igreja. Mas Ele está falando e Ele está procurando o coração disponível para Ele habitar. Ele está procurando o coração disponível para Ele falar. Cadê os remanescentes? Pois é. A igreja está estranha. A igreja está estranha, gente. E se você sente isso também, precisamos agir diferente. Não seguir os mesmos erros dos outros, mas ser diferente, seguir ao Mestre, ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer os comandos dele. Eu ouvi uma palavra semana passada, muito linda, lá em Lucas capítulo 24, versículo 48 e 49, quando Jesus recomenda o povo a ficar em Jerusalém. E ali o que acontece? Quando ele morre, aqueles dois homens, que é Cleópatra e o outro, que eles saem e vão para onde? Para Emaús. E quando eles vão para Emaús, Jesus chega até ele. Mas qual foi a ordem de Jesus? Gente, isso aí me tocou. Jesus fica em Jerusalém. Mas eles saíram e foram lá para Emaús. Jesus acompanhou eles. E eles não reconheceram quem era Jesus. É isso que está acontecendo com a gente. Por nós não obedecermos a ordem de Deus aqui na terra. Ele está falando conosco. Ele está dando a orientação. E nós não estamos sabendo quem é que está falando com a gente. Não é isso, gente? As igrejas estão estranhas. Que Deus abençoe. Amém?